Gênesis é o primeiro livro da sua Bíblia. Mas o que significa Gênesis? Gênesis é a palavra grega para nascimento ou origem. Mas originalmente a Bíblia foi escrita em hebraico. E em hebraico o nome desse livro é simplesmente No Início, em referência às primeiras palavras que lemos em Gênesis 1:1. Esse nome, No Início, ou Bereshit, cabe bem porque em Gênesis lemos como tudo começou: o céu, a terra, a vida. Esse livro ele planta as sementes que são desenvolvidas no restante da Bíblia. E quero comparar esse livro de Gênesis com o Evangelho de João. E vamos encontrar algo muito interessante. Digo que Deus quer se comunicar pela criação. E não é necessariamente sobre história, cosmologia e biologia, mas sobre soteriologia, as doutrinas referentes à salvação, e escatologia, o conjunto de verdades últimas, as verdades referentes ao fim do tempo. Em Isaías lemos: Eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E o profeta Amós também revela um fato importante: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por exemplo, os 3 primeiros versículos desse livro. De acordo com 2 Coríntios 4, especificamente o versículo 6, esses versículos são uma imagem também de Deus proclamando a luz da salvação em nossos corações, a redenção dos pecadores. Para entender isso melhor, assista a série sobre Romanos. Bem, esses versículos nos mostram que existe um elo e um significado muito mais profundo por trás das histórias que lemos em Gênesis. Basicamente, há a grande história, em outro vídeo chamamos isso de meta-história, que é repetida em pequenos segmentos de outras histórias. Como uma peça de música, Deus começa pequeno em Gênesis, sobe ao Calvário e completa a Bíblia com uma revelação plena. Encontraremos 2 dessas pequenas histórias, uma do capítulo 1 ao 11 e outra do capítulo 11 em diante. A primeira pequena história, é sobre a raça humana, e a segunda sobre Deus e Israel. Elas são exemplificadas através de 7 personagens principais. Esses também chamamos de patriarcas. Então essa é a repartição geral que utilizaremos. E, como um pequeno bônus, na primeira parte vamos nos concentrar na criação e analisá-la com um pouco mais de detalhe. Talvez você nunca tenha pensado nisso antes, mas por que Deus criou nosso mundo em 6 dias? Ele seria suficientemente poderoso para criar a Terra em 1 dia, ou até mesmo num estalar de dedos. Mas por que 6? Eu te digo que não é por acaso. Ele quer comunicar algo, e talvez até já nos apontar para fatos maiores. E podemos notar isso na ordem em que as coisas foram criadas. Tudo teve um propósito, não foi aleatório. Na criação, Deus quer, em primeiro lugar, glorificar a seu Filho, Jesus Cristo, que veio como a luz do mundo, João 8,12. Foi crucificado entre o céu e a terra com suas águas profundas, Salmo 42,7. Esse foi o único dia que Deus não disse que foi bom. Mas, após 3 dias, ele, Jesus Cristo, ressuscitou dos mortos como as primícias, em 1 Coríntios 15:20. E está nos lugares celestiais, com todos os que foram ressuscitados em Cristo, Colossenses 3:1. Ele, então, estendeu a mão ao mar das nações através do Espírito Santo, Marcos 16:19-20. E continuará a fazê-lo até que chegue o dia quando voltará com a sua noiva para reinar neste mundo como Adão foi ordenado a fazer. Incrível, não? Mas vamos brevemente considerar ou analisar como a criação revela como Cristo tratou a humanidade ao decorrer de toda a história. Eu preciso que você preste bem atenção. Atribuiremos 1000 anos a cada dia da criação. Então, um dia será visto como um milênio, ok? Qual foi o evento predominante de cada época? O primeiro dia da criação paralela à queda de Adão, que ansiou conhecer o bem e o mal. O segundo dia paralela à separação do povo celestial e terrestre, retratado na vida de Enoque e Noé. O terceiro dia paralela à separação das águas, que se passou no Mar Vermelho e no Jordão. E o quarto, a vinda de Cristo e seu precursor, João Batista. E veja só, é somente depois de 4 dias que vemos vida. O quinto dia mostra como essa bênção de ter vida paralela à salvação e à vida eterna que alcançou as nações pelo Espírito Santo.
E com o sexto dia, chegamos a esse momento em que você clicou nesse vídeo, um tempo que está muito perto de seu fim. Em breve, Cristo retornará para reinar sobre a terra e haverá 1000 anos de paz, o sétimo dia. Já vimos agora duas maneiras como esse livro, em especial a criação, retrata muito mais do que podemos pensar à primeira vista. Agora, vamos considerar a primeira parte do livro de Gênesis, do capítulo 1 a 11, onde Deus lida com a raça humana de uma maneira geral. Deus criou Adão para representar a Deus mesmo e para governar essa terra em obediência e submissão. Mas Adão falhou em guardar o único mandamento que Deus lhe dá e traz maldição sobre toda a humanidade. Depois da queda de Adão, a terra como um todo não vive mais na glória do Éden. Passa a estar longe de Deus, e especialmente os humanos. Enoque percebe isso e ele anda com Deus. E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou, antes de seu julgamento assolar a terra. E Noé era um homem justo e também andava com Deus, em Gênesis 6:9. Mas ele tem que passar pelo julgamento, mas não sem amparo. Deus o instruiu a construir uma arca, e todos os que creram são salvos. Mas nessa história, somente ele e a sua família. A segunda parte de Gênesis mostra Deus escolhendo um povo de entre as nações e a santificando para si. É a semente ou a descendência de Abraão. Abraão, por fé, recebe bênçãos e promessas, mas seu filho, Isaque, se preocupa mais com os prazeres e as bondades passageiras e quase segue os passos de impedir o plano de Deus. Jacó, filho de Isaque, se apega firmemente às promessas de Deus, feitas a seu avô e passadas a seu pai, mas por seus próprios esforços. Deus o guia por um doloroso caminho para finalmente aprender a confiar somente em Deus. Essa lição que incluiu perder seu amado filho José para uma terra deserta e longínqua, até que a disciplina de Deus chegue a seu fim, com José e sua noiva gentia reinando sobre toda a terra, onde Israel desfrutará uma posição especial entre as nações.